jingle bell rock. A jingle bell swing and jingle bells ring. Snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell rock. Hoje é dia de Natal. Hoje eu desejo que você tenha tido uma ceia maravilhosa e um dia incrível, cheio de representatividade. Esse é o Bibi Tal começando para você na noite de Natal. Literalmente 25 de dezembro. E o que é que você fez esse ano? Como é que você se comunicou? Quais foram as coisas que você de fato fez? Mas calma, você vai me responder, você vai mandar para mim, ó, no telefone, no zap que aparece aqui embaixo, você vai mandar pra gente ler no programa de segunda-feira, que literalmente vai ser o primeiro dia do ano. Porém, essa noite é especial. Então, claro que como uma noite especial, você tem pessoas especiais aqui. Espera um pouco, Alecrim, pra gente conversar. Mas, obviamente, eu não poderia vir de outra forma, representando aí o bom velhinho na figura feminina, eis-me aqui, Bibi, para te dizer o seguinte: figurazinha que resiste através dos tempos. Ela é significada, ressignificada, mas ele continua enfeitando os lares brasileiros. Ele continua, de fato, se fazendo presente no Natal. De uma forma ou de outra, se você vai trazer o bom velhinho cheio de presentes ou apenas cheio de significado, sinal é que ele tem ethos, que ele é uma figura recheada de credibilidade para permanecer aí no teu lar. A gente sabe que há famílias, por exemplo, que não necessariamente comemoram o Natal nesse dia ou que não necessariamente utilizam a figura do Papai Noel, mas a grande maioria tem o bom velhinho como alguém que é efetivamente recheado de boa conduta. Afinal, é ele quem presenteia. Se a sua criança tem boas notas, se passou bem o ano, se fez aquilo que você tinha ensinado, enfim. E tudo isso significa dizer que há representatividade suficiente, credibilidade suficiente para se manter. E aí, você comerciante, você vendedor, o seu Natal, ele foi recheado também de boas entradas? Bibi, não foi tanto. Significa dizer que a gente tem que destravar o potencial dessa comunicação. Mas hoje a gente vai ter um programa livre, um programa leve, solto, como sempre, porém recheado de significado. Fica aqui comigo que eu já volto trazendo aí convidados incríveis. Um beijo grande para você. Voltamos aqui e olha, se vocês soubessem a felicidade que eu tô de receber esse convidado. Nós passamos aqui, esse é o 9º programa que nós falamos a respeito de etos, patos e logos, que você já sabe que às vezes eu tenho que te relembrar que é sobre credibilidade, que é sobre de fato emoção e que é sobre dados, mas agora eu vou te falar única e exclusivamente de 2, que é sobre credibilidade e emoção. Credibilidade é da pessoa que está ao meu lado, da pessoa que vocês vão conhecer, que de fato foi vereador numa época, porque obviamente quando a gente fala de comunicação, quando a gente traz retórica, né, é super importante o entendimento que desde lá da Praça de Ágora, lá desde os primórdios, a gente tratava de convencimento. Numa época que não é uma política como você conhece hoje, que de fato, né, há muito dinheiro envolvido, não era sobre isso, era só apenas sobre convencimento, sobre gostar do local onde você mora, onde você vive, e uma retórica para que você pudesse acompanhar, né, e entender aquilo que estava acontecendo, que não havia efetivamente nem prolabore, nem remuneração, ou seja, era de fato comunicação in natura. Seu João Nogueira, é um prazer imenso, eu estou muito feliz e não podia ser outro programa, a não ser o programa de 25 de dezembro, recebê-lo aqui. Seu João foi vereador em 66 e também em 70. Conta um pouquinho pra gente dessa época, seu João. Essa época era uma época interessante na Câmara de Vereadores. As pessoas brigavam para ser vereador e não havia pagamentos de nenhuma ordem.
nem havia o subsídio do vereador, nenhuma gratificação, nenhuma ajuda de custo. Não havia carros, não havia nada. Cada um ia à Câmara por sua livre e espontânea vontade, sem receber nada. E, interessante, havia 3 reuniões por semana. Nossa! Segunda, quarta e sexta. Reuniões à noite. Começava às 8 e ia até às 11 horas. Nossa, vocês percebem como, na verdade, né, era importante essa comunicação de que a figura que estava nesse plenário, a figura que estava defendendo a sua cidade, precisava ser uma figura que, de fato, quisesse fazer aquilo, né? E eu imagino que o senhor tenha visto nascer também muitas coisas. Me disseram que o senhor sabe muito da história da Universidade de Teresópolis, né? Me conta um pouquinho dessa história. A FESO, não a FESO, uma universidade, tanto uma universidade como bons escolas de segundo grau faziam falta a Teresópolis. As famílias ficavam desesperadas porque tinham que mandar os filhos para Petrópolis, para o Rio. Alguns mandavam para além Paraíba. Sim. A Paraíba já tinha faculdade antes da gente. Quando o doutor Valdir Barbosa Moreira foi prefeito, isso pelos idos de 68, um dia apareceu aqui em Teresópolis um médico que chamava Mazantini, ele veio de Petrópolis. E ele falou com o prefeito, dizendo que ele tinha condição de abrir uma faculdade em Teresópolis. Se a prefeitura quisesse, ele conseguiria, junto ao Ministério da Saúde. O prefeito ficou entusiasmado e procuramos que entidade poderia assumir. Foi quando lembramos que, em 66, o prefeito Flávio Bortoluzzi tinha criado, por decreto, uma faculdade, uma entidade de ensino e determinado que um terreno, onde hoje é a UPA, fosse destinado como patrimônio dessa entidade. As fundações de direito público, elas, para serem criadas, precisam de ou renda ou um bem, um valor que lhe garanta a manutenção. Procurou-se saber disso tudo, foi feito um levantamento. Dentro de pouco tempo, as entidades da cidade, o clubes, Rotary, maçonaria, todas essas entidades, sindicatos, se reuniram, fazíamos reuniões com comissões, e dentro de uns 5 anos a primeira turma estava já... Caramba! A primeira turma foi constituída principalmente de farmacêuticos, enfermeiros, dentistas, que já adultos queriam ser médicos, queriam se aventurar. Sem dúvida nenhuma. Outro grau. Olha que coisa importante, né? Eu sei que você é de Petrópolis, de Friburgo, da região dos Lagos, que nos assiste. É muito interessante, porque eu não tenho como falar de comunicação, né? E principalmente num programa super importante que vai ao ar 25 de dezembro, sem falar de história. Sem falar, obviamente, né, da cidade que nasceu o Bibi Tal, que é Teresópolis, e trazer essa figura, que é uma figura queridíssima na cidade e que tem muita história. E quando a gente fala de comunicação, a gente fala de dados históricos, porque a gente traz essa figura da comunicação, mas a gente traz principalmente credibilidade. Me conta uma coisa, o senhor é de Teresópolis? Não. É da onde? Eu sou cearense. É cearense e escolheu cearense. Teresópolis. Está em Teresópolis há Não, eu não quantos escolhi anos? Teresópolis. Não, me conta essa história. O acaso. O acaso chegou O acaso aqui. é muito importante. E ele foi importante para mim. Sério? Eu sou cearense, como disse. Aos 12 anos eu perdi meus pais. E estudei no seminário em Campina Grande, na Paraíba. Depois saí e aos 16 vim para o Rio, em 53. Caramba. E vim para a casa de um tio-avô. Um dia vim passear em Teresópolis, no último trem que veio a Teresópolis. No último trem, No presta último atenção. trem. Olha a importância. Vim passear. Vim e voltei no mesmo trem. E fiquei alucinado. Eu vou morar nesse lugar. E uns 6 meses depois eu estava aqui.
E olha, eu vou contar uma história pra vocês, viu? Depois tem uma pessoa que eu tô doida pra trazer aqui, que é uma pediatra, que é uma coisa doida, mas isso é segredo. Eu vou esperar aqui porque tem muito de comunicação de qualidade ainda pra você entender. João, eu não tenho como lhe dizer, aliás, alguém me falou que não gosta que seja chamado de seu João, e eu sei por quê, porque é muito bem apessoado, então... Não, eu não gosto de ser, porque toda a vida eu chamei meus funcionários pelo nome e sempre exigi que me chamassem pelo nome. Meu genro, meus parentes me chamam pelo nome, porque eu acho que todas as pessoas são iguais, sim, independente da idade, das posses, do saber, todas as pessoas são iguais. Então eu vou lhe chamar de João Nogueira. Me chame de João, você é uma grande alegria. Então, perfeito. Então, olha, com todo o prazer do mundo, eu lhe agradeço por ter estado aqui, por você ter tomado. Gente, o João, ele é super atarefado, ele vai na cidade inteira, vai ali, vai aqui, e ele tirou um tempinho dele para nos prestigiar, e não podia ter sido numa data tão importante que vai ao ar. João, muitíssimo obrigada. Eu que fico muito feliz. Obrigada, e aguarde aí que Bibi e Tal já volta. No último programa, se você acompanhou, eu falei aqui um pouquinho da Bibi. Eu falei um pouco dessa figura que é a Bianca, né? Na verdade, eu estudei com muita dificuldade e isso não faz nem um pouco uma história triste aí, mas faz uma história de incentivo para você. De comunidade, a gente sabe, eu conversava aqui com esse convidado que eu vou apresentar para vocês, que oportunidade na vida da gente é tudo. Então, quando alguém diz assim para você, não é possível, eu achava lá atrás que não era possível estudar. Eu achava lá atrás que não era possível hoje vislumbrar a vida um pouco melhor que a gente tem hoje. E, obviamente, ainda tem muito para frente para construir, mas da onde eu vim, certamente não parecia que a gente ia chegar, né? Com pais muito trabalhadores, mas numa dificuldade, numa vida muito difícil. E aí, assim, tem algumas pessoas que eu trago no coração e sou muito fã, e hoje o Bibi Tal me deu a oportunidade de falar isso pessoalmente para ele. ADLDK, vou te falar uma coisa, eu sou muito tua fã, muito obrigada por ter tirado um tempinho na tua agenda para estar aqui, porque, gente, deixa eu falar uma coisa, olha, Crim, é muito difícil. Eu fiquei assim, olha, por favor, explicando, e aí, assim, a gente sabe que é difícil. Eu queria perguntar, eu vou começar tomando teu tempo perguntando assim, me fala uma coisa, por que ADLDK? Qual que é teu nome de fato? Conta aí um pouquinho para essa galera. Então, meu nome é Roger Amorim, filho de Sônia e César, pai pintor, mãe empregada doméstica. O DK47, na verdade, eu sou DK47, minha carreira solo, meu nome artístico é DK47. O ADL faz parte de um grupo aqui de Teresópolis, qual eu faço parte, que foi que despontou minha carreira solo, né, ter saído do grupo ADL. E deixa eu te falar uma coisa, você acha, a gente tá aqui em Teresópolis gravando hoje, mas assim, a gente sabe nossa galera aí de Friburgo, Petrópolis, região dos Lagos, porque passa em todos esses lugares incríveis, mas eu sei que você conhece. Quantos mil seguidores hoje? É quase 600 mil. Quase 600 mil, acho né? 590 e pouco. Hoje tem gente do Brasil todo que te segue. Tem, né? Graças a Deus. E como é que foi essa transição? Você de um rapaz simples e aí de repente vira esse estouro no Brasil todo. Então, o grupo ADL, como eu falei, a gente já tinha lançado uma música chamada Poesia de Sexta-feira, que fala sobre o que acontece na sexta-feira, morte, bar, essas coisas. Aí a música já começou a ter um despontamento no cenário do Rio de Janeiro. Eu acho que na época chegou a ter uns 100 mil views, e 100 mil views na época era bastante coisa. Aí alguma galera do Rio de Janeiro já começou a conhecer a gente ia pro Rio de Janeiro, fazia batalha e tal. Foi quando a gente teve a ideia de, com alguns amigos que a gente conhecia do Rio, a gente e do São Paulo também, nessas caminhadas, a gente fazia uma cypher chamada Favela Vive. Aí foi essa cypher que botou a gente no cenário nacional. Acho que ela deu, 4 milhões em um mês, e na época fazer um rap assim, pra dar 1 milhão já era muito. Aí começou a ser falado, e a gente foi logo um mês depois lançamos a 2, e a 2 deu 10 milhões em um mês. Aí foi o que botou a gente no cenário. Gente, deixa eu chamar aqui a atenção para você uma coisa. Quando a gente fala que esse programa aqui é variado, é pra você que é comerciante, para você que é empresário, para você que é estudante, é uma gama de coisas, porque comunicação é isso. É um entendimento de qual nicho você fala, para quem você fala, né?
E aí você vê um rapaz simples de comunidade. Fala uma coisa comigo, comunidade ou favela? Eu posso chamar dos dois? Pô, fica à vontade. E Pra gente é favela. Pra gente é favela, né? Comunidade é um nome mais acadêmico, um nome mais gourmet que deram, né? Que deram. Então, assim, na verdade, para os crias de favela, pra galera de favela, que a gente fala com todo respeito, inclusive porque também veio dela, é fundamental saber que o tipo de comunicação que você usa lá é um outro tipo de comunicação e que realmente junta. Olha, hoje eu acho que você chegar lá no teu Instagram e falar, ó, para no DK, a galera segue legal, né? Com certeza. A galera, toda vez que a gente faz um projeto social, a gente faz com a ajuda dessa galera. Então, quando, tipo, exemplo, há um mês atrás, teve a chuva na ilha, que inundou, fui no meu Instagram, pedi ajuda. Ele é um bairro de Teresópolis, galera, que Ilha do realmente Caxangá. que deu uma chuva e foi assim muito, muito triste. No mesmo dia a gente já conseguiu doação para suprir a necessidade ali do momento emergencial da ilha. Então a galera assim, não é nem aquela parte assim mais de influencer, de ficar indicando loja, essas coisas, é mais mesmo da galera respeitar o trabalho, vir junto e participar. Lembra que a gente falou aqui, e a gente está falando que esse programa é ser um programa recheado de etos, de credibilidade. E é isso que a gente está falando. Na verdade, o DK é um cara que nunca abandonou suas raízes, né? Eu moro na minha comunidade, na minha favela até hoje. Tu mora lá até hoje? Moro. E aí, assim, um cara extremamente respeitado. A gente não está falando só de alguém conhecido numa cidade, a gente está falando de alguém que tomou uma proporção Brasil, né? E falando da sua forma, me conta um pouco do Senhor das Armas, me conta um pouco. Então, o Senhor das Armas é o meu segundo EP solo, né? Quando eu assinei com a Pineapple, que é o maior canal de rap nacional, eu comecei minha carreira solo, então a minha ideia era fazer EPs falando sobre filmes que marcou a minha vida, que me gerou várias influências em fazer música, e o primeiro EP foi o Contador de Histórias, onde eu conto a minha história. Tem a música Sem Final Feliz, que é a minha história, tem a música Sem Memória, que é contando a história do Brasil que não foi contada, desses heróis ocultados pelos europeus. Essa vai ter palhinha daqui a pouco. E também tem uma música falando sobre Covid. Essa foi o primeiro, foi muito bom. A gente teve, eu acho que em um mês já teve 2 milhões de views em cada música, e depois a gente pegou uma restrição do YouTube, aí a música não andou tanto. Nesse Senhor das Armas a restrição já veio até antes, a gente nem ia conseguir lançar nas plataformas por causa do conteúdo violento que as pessoas acham. E o Senhor das Armas é baseado naquele filme O Senhor das Armas, né? E a gente queria contar a história da indústria armamentista, como é que ela vai lucrando com a morte e com o sofrimento das pessoas. Aí a arma passando por vários cenários e causando destruição. Gente, é fundamental você entender, né, que quando a gente fala aqui de comunicação e quando a gente fala no geral, a gente precisa entender que o mundo é variado. Ou seja, né, você tem diversas histórias, pessoas, eu acho que isso é que traz esse engrandecimento para o ser humano, né? A vida é recheada de diversas histórias. Então você que de repente está em outro bairro, em outra cidade, né, mas que sabe onde tem as suas comunidades, as suas favelas, como o DK fala, precisa talvez ter um entendimento que a realidade dessa galera, que a realidade sua, são realidades diferentes e que são contadas nesses raps. Dá uma palhinha pra gente do que você acha mais forte. É que o rap é bem criminalizado, né? Eles acham que a pessoa... Você acha que ainda é? Ainda é bem criminalizado. Tipo, aqui em Teresópolis a gente tem muito incentivo da galera, até no começo. Tipo, as pessoas falam, não incentivava. Não, a galera que incentivava, mas tipo, a gente não faz show aqui em Teresópolis. A gente faz show quando o Sesc contrata. A prefeitura nunca contratou a gente. Esse ano eu fiz 3 tours na Europa, mas em Teresópolis eu não canto, tá ligado? Para com isso, gente. Olha só. Comunicação também fala de abaixo preconceito. A gente está falando aqui, vamos ver, só de seguidor... Veja bem, a gente tem alguns nomes que são realmente muito conhecidos no país, né? Que estão na Pineapple, que são de Teresópolis. Então eu vou citar seus companheiros. Você tem o DK, você tem o Lorde, tem o Gil, como é que é o nome dele? O Gil. O Gil, o Afrogil. Você tem pessoas que, na verdade, já são reconhecidas no cenário, como ele diz, fazem tour fora do país. E é muito bacana que quando a gente fala de comunicação, e aí por isso eu fiz muita questão de convidar o DK nesse dia, num dia importante, justamente para que você, que talvez não tenha tido contato ainda, né, com esse tipo de música, com essa musicalidade que está muito presente nas favelas, que está muito presente nas comunidades de forma geral, e dizer o seguinte: gera dinheiro,
né? Porque assim, muda a vida da galera, Muda a vida. né? Muda a vida da galera, gera, sem dúvida nenhuma. Então a gente já está falando da questão econômica, da situação, gera, gente, emprego, eu imagino, Nossa né? equipe de show é 15 pessoas do Favela Vive. Gera emprego e significa dizer que faz com que, olha, é um programa que eu realmente, produção vai brigar comigo que eu fico emocionada. E gera também, gente, oportunidade para uma série de crianças de favela que dizem o seguinte, é possível para mim também, dúvida. né? Esse último disco, a gente tem 5 discos de ouro, né? O último que a gente fez foi totalmente produzido pela galera de Teresópolis, que foi o Favela Vive 5 que a gente produziu no Rosário. Me conta, teve Alessi Brandão, não Teve foi? Alessi Teve Brandão, Alessi, eu acompanhei. O amigo que gravou e editou era aluno do Favela Cria, agora ele já tá fazendo os clipes, a produção toda. Todo mundo que trabalha com a gente no Favela Cria era tudo aluno do Favela Cria. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu vou pedir pra ele contar um pouquinho agora desse projeto, que é um projeto lindo, que assim, a gente já se coloca super à disposição para ajudar, para estar junto. O Favela Cria é um projeto maravilhoso que virou instituto, não é isso? Isso. Conta pra gente como é que ele nasceu, como é que essa ideia surgiu no teu coração. Então, conta pra mim. Quando a gente começou, antes da gente ter sucesso no rap, qualquer coisa parecida, a gente já fazia as festinhas para criança toda Páscoa, a gente arrecadava ovos de Páscoa e distribuía e todo Natal. Só que teve uma época que a gente começou a ver que a gente só chegava com peixe nas datas especiais, tá ligado? E, tipo, isso não era nem um pouco interessante pra gente. A gente ganhava elogios e tal, mas pra comunidade não tinha muito efeito tu chegar com peixe 2 vezes por ano se a pessoa precisa comer os outros 364 dias, 363, né? Aí a gente começou a ter a ideia de ter um instituto. A gente começou numa garagem, com um treino de jiu-jitsu, com o tatame todo horrível, e depois a gente pulou para um lugar maior, aí fizemos uma obra, botamos laje, agora a gente Vem cá, me conta, então vocês profissionalizam pessoas também? A gente tem a formação de curso de barbeiro, né? Que a gente seleciona pessoas que estão saindo do cárcere, pessoas trans, tipo, a gente prioriza a diversidade para poder... Gente, o que a gente está falando aqui? Quando a gente fala de comunicação, né? E aí, obviamente, porque o que ele traz? Etos, ou seja, credibilidade de chamar para dentro, de falar, olha, a gente vai fazer a diferença. A gente fala também de oportunizar pessoas que não teriam oportunidade mesmo, nem pela vida, nem pela história, né? E quando você faz isso, sabe o que você faz aí? Porque assim, é muito importante que a gente entenda como é que a comunicação é abrangente. Quando você faz isso, você deixa que essa pessoa tenha uma outra oportunidade. Reconte a sua história, ressignifique quem é. Isso significa dizer que a pessoa, ao invés de voltar para a criminalidade porque não teve oportunidade em lugar nenhum, vai ser ressocializada através da única coisa que é possível, trabalho. E não tem nada melhor do que falar isso para você no Natal, tem gente que se preocupa de verdade. Não, com certeza. Funcionou comigo, eu acho que a gente, tipo assim, o mínimo que a gente pode fazer quando uma coisa funciona com a gente é passar pro próximo. Eu também podia ser um menino que podia estar preso hoje ou morto, totalmente no crime, e quando eu encontrei a cultura, o hip hop, ela salvou minha vida, me deu uma opção. Cultura, alecrim, para tudo. Olha a palavra que ele falou. Cultura, que é possível e é acessível para você através, por exemplo, de um programa como o nosso, do YouTube, do Instagram, enfim, né? Hoje tem uma série de Eu digo coisas. até pra galera mesmo que tá na rua. Existe um movimento agora de roda culturais que tu passa na rua e tu vai ver um cara ali rimando, e daqui a 3 meses tu vai ver ele rimando no YouTube e recebendo 100 mil reais quando ganha a batalha, entendeu? Vem cá, me conta uma história, me conta uma coisa. Batalha funciona como? Assim, você cria na hora, o cara traz de casa pronto, não, como é que é? Tem gente que traz, né, que dá uma trapaceada, mas esse não consegue se dar muito bem. É uma batalha de freestyle mesmo, é um MC querendo mostrar que tem mais técnica que o outro. Então, e aí ele cria ali... Cria na hora, tudo de Gente, freestyle. você já pensou nessa comunicação? Você já pensou no cara que é criar uma batalha, ou seja, aí você dá o assunto e a pessoa... Não, o assunto é livre. É livre. É um contra o outro, é um tentando diminuir o outro ou não, né? Vai de cada MC, mas costuma ser mesmo um zoando o outro, tipo na esportiva, mas é Pois isso. então a Bibi agora vai rimar, vai pedir para o DK contar como funciona. Ela não sabia a rima, mas vai tentar. Vamos lá, DK. É melhor tu não tentar, porque a rima é diferente. Quando o DK começa a rimar, a chapa fica quente. Tamo aqui na Tere FM. É a DK 47 mais uma vez no game.
Gente, para. Olha, isso a produção não imaginava. Olha, isso para Pior tudo. que eu só apresento, eu não rimo não. Para tudo que Bibi e tal é isso. A gente não combinou. Eu não falei nada, eu só vi a produtora olhando pra cá e falei, que isso, Brasil? Gente, olha, que delícia. Aqui, Manu acha que acabou, vou pedir pro DK agora. Faz pra gente aí, toca uma. Vou fazer uma que eu faço em todo show, que é assim, ó. Nós tem a Catrovão, mira de aproximação, 12 de repetição, dando tiro a queima-roupa, fuzil com mira laser, a ponta do pá blazer, descarregando pente de submetralhadora, a boca tem armamento usado no Vietnã, MP7 de habilidade de fabricação alemã, pistola Intratec, fuzil de assalto leve, tiro de fazan e luneta na Winchester, só pra fazer teste na arma terrestre, vindo do exército do norte da América, o menor com munição da União Soviética pra derrubar o Águia com arma antiaérea. Sem dar mole pra comédia, mantém estratégia. O patrão mandou botar no beco barricada BP4 adaptado com lança-granada, mensageiro no muro pus morador ficar em casa, Glock no kit rajada, colete à prova de bala, metralhadora Gatling com M16, R15 Falta opção Stamberg, Magno 357, carabina G3, Mac 10, Sixal, pistola 45, mini uso israelense também, Desert Eagle, ponto 30, 50, bazuca, lança-míssil, Smith Wesson 38, cuspino 5 tiro. Essa é as paradas que eu convivo. Imagina se cada nome de arma dessa que eu falei fosse o nome de um livro. Gente, maravilhoso, maravilhoso. Olha, por aqui eu termino te dizendo o seguinte, o espaço aqui pra você é livre, você vem a hora que você quiser. É um prazer imenso ter você aqui. Gratidão. A gente fala aqui de comunicação de qualidade porque a gente fala de comunicação para funcionar. E não adianta eu dizer para você 1 milhão de coisas que tem no livro, ou então revisitar aquelas questões catedráticas que você vai olhar e vai falar, poxa, ela sabe, mas não vai funcionar para aquele que precisa. Você precisa convencer gente. E quando a gente fala de gente, a gente fala disso. Então vem para nós, vem para cá, Bibi e tal, Bibi e tal, é isso também. Pronto, agora eu vou ficar na rima, vocês aqui lutem. Ó, calma aí, que não acabou não. Um beijo grande pra você. Tamo junto. Só podia ser o programa de 25 de dezembro. Você aí que nos assiste, ou de Teresópolis, Friburgo, Petrópolis ou região dos Lagos, deve estar achando assim, o programa onde essa pessoa falou de história, fizemos rima aqui agora, para tudo que eu vou falar de conceito. Como é que é, Bibi? É justamente a respeito disso. Quando a gente fala de comunicação, invariavelmente a gente fala de contexto. E não tem como não falar de contexto, já que a gente está sempre aqui nesses pilares de etos, patos e logos que a gente fala insistentemente aqui para que você engrame de uma forma completamente certeira, sem falar de comunicação visual também. Mas será que ela vem sozinha? Será que é só ela no contexto? Ou será que é preciso muito mais que isso? Espera aí que eu não vou dar spoiler. Eu vou trazer aqui alguém que foi difícil ajustar a agenda. Ela falou, olha, eu acho que só consigo ano que vem. Eu assim, será que você não consegue? Programa de Natal. Enfim, só pessoas muito especiais. Enfim, e feito para você. Feito 25 de dezembro, eu trago aqui hoje a nossa querida convidada, Mariane Gonzalez. Mariane, um prazer imenso te receber aqui. Ah, obrigada. A Mariane é stylist e eu já vou começar, assim, para você que está aí em casa, para você que está nos vendo da sua firma, da sua empresa, entender o que é esse conceito, né? Essa profissão que é a stylist e por que você precisa tanto dela. Calma que você vai sair daí querendo saber onde você vai encontrar a Mariane. Peraí. Mariane, fala um pouquinho pra gente de o que é ser stylist. Certo. Primeiro quero te agradecer, obrigada pelo convite, obrigada pela paciência de, né, ficar tentando ali comigo, porque eu sei que é meio complexo, mas estou bem feliz de estar aqui. Obrigada. E em relação ao que é ser stylist, nada mais é do que ajudar as pessoas a se vestirem para expressar de fato quem elas são. Então, quando a gente fala vestimenta, Bibi, muito ao contrário do que a maioria imagina, que é só o que tapa a nossa nudez, só a nossa roupa, vestimenta também tem muito a ver com o que a gente escolhe como acessórios, como corte de cabelo, como maquiagem, enfim, diversos outros elementos que compõem a imagem pessoal, entende? Então, ser stylist, no meu caso, por exemplo, é ajudar as pessoas a se vestirem como de fato elas são. Preste atenção, lembra que a gente já está no 9º programa, né?
E nós já falamos aqui diversas vezes de como é importante, de repente, você que vai fazer um pitch de vendas, você que vai atuar como corretor, como advogado, enfim, nas mais variadas áreas e que você tem contato com o outro. Então, assim, né, você deve estar se perguntando, será que eu preciso? Todo mundo precisa, né? Você vai numa entrevista de emprego. Conta pra gente, Mariana. Na verdade, eu costumo dizer que, muito linkado a isso que você está dizendo, Bibi, não existe competência que não se beneficie de uma boa aparência, né? Agora que a gente está em época de fim de ano, as pessoas compram muito chocotone, elas podem ver, por exemplo, um panetone e ir no mercado. Existem panetones e chocotones muito bons a nível de sabor, mas a embalagem conta muito sobre o preço que ela vai receber ali, né? A gente encontra excelentes opções a nível de R$24 até chocotones de R$500, R$600. Por quê? Se o sabor pode ser tão bom quanto, alguns podem sim ser melhores, mas o que faz com que eles ganhem essa visibilidade, esse poder, né, de persuasão e de precificação tão significativo? Com certeza a embalagem. Sem dúvida. E diferentemente de um chocotone, nós também precisamos pensar na nossa embalagem, que na verdade é a nossa imagem. Sem dúvida. Então a nossa imagem precisa corresponder a quem de fato nós somos a nível profissional para que o nosso trabalho seja reconhecido. E você pode estar pensando em casa, né, que a gente trouxe convidados muito variados do dia 25, assim como é você em casa que nos assiste. E eu me lembro, assim, Mariane, que assim, eu estava contando para eles no bloco anterior, sim, que a Bibi veio de uma vida bastante simples, né? E eu me lembro que a minha mãe, a todo tempo, quando eu saía de casa, eu falava, olha, não, assim não, quero você arrumada. Então a gente foi se acostumando até ir à padaria. E eu percebo como isso foi fazendo diferença na minha vida profissional ao sim, longo do tempo, né? Então é justamente isso, quando a Mariane traz do panetone, quando você que está em casa. Agora, a pergunta que não quer calar, e a gente sabe, gente, eu vou acompanhando a Mariane lá através do Instagram dela, eu estava dizendo para ela que eu não perco segunda-feira, porque ela faz o papo de segunda que dá altas dicas, e ela traz, obviamente, né, no seu bojo, marcas maravilhosas, mas para o pessoal que está em casa, Mariane, eu preciso só vestir marca para andar bem vestido, como é que é isso? Como é que você vê esse potencial todo? A gente sabe, óbvio, que são marcas maravilhosas e que quem entrar lá no seu Instagram, depois ela vai deixar o arroba dela aí, porque é muito bacana se acompanhar, que além de tudo isso ainda traz muita informação, mas, Mariane, não posso andar com aquelas marcas que eu gostaria nesse momento. Ainda assim é possível ter uma vestimenta adequada, bonita? Como é que você vê isso? Com certeza. Na verdade, uma boa imagem pessoal não tem uma obrigatoriedade de estar vinculadas a marcas, né? O que a gente fala é de uma imagem refinada baseada no autoconhecimento. E óbvio, se você pode usar, você usa. Mas se você não pode usar, você pode começar treinando o seu olhar. E é possível? Super possível. Porque quando a gente começa a treinar o nosso olhar, quando a gente começa a ficar mais exigente com o que a gente vai gastar, ao invés de pegar aqueles R$50 e comprar uma blusinha qualquer, que tipo de roupa eu vou investir com os meus R$50? Eu vou ficar atento às promoções, eu vou prestar atenção, de repente eu vou juntar um pouco mais para poder fazer um investimento mais certeiro? Então é importante entender que uma boa imagem pessoal não tem a ver com marcas, e sim tem a ver com refinar o olhar. Quando você pratica o refinamento no olhar, você fica mais criterioso, mais exigente. Presta atenção nisso. Significa dizer, então, com tudo isso que você está vendo em casa, então que nem guarda-roupa abarrotado eu preciso ter? Claro que não. Pelo contrário, ele pode ser inimigo do teu estilo. Porque se você tem um guarda-roupa abarrotado de peças que não fazem sentido para você, ao invés de você estar com clareza visual do que você de fato tem, você pode estar repetindo os mesmos elementos, você pode estar também deixando de usar peças importantes porque você não tem uma boa organização, não tem uma boa visibilidade. Presta atenção, esse programa hoje é realmente para você assim, mudar a forma de pensar, que é muito bacana que você muda o teu mindset também. Isso é comunicação de qualidade o tempo inteiro. Quando você muda a forma, né, Mariane, de pensar e de ver a respeito, e é por isso que Vivi Tal é tão importante para você. Você vai mudar a forma de pensar a respeito da tua vida para que de fato aquilo te traga crescimento e que você possa chegar a lugares que você talvez queira ou talvez que você ainda não imaginou. Exato. Mariane, me conta uma coisa. Então, eu não preciso gastar tanto, não preciso ter meu guarda-roupa cheio. E outra coisa, me ajuda a pensar também, os acessórios compõem então esses guarda-roupas também, de repente aquele brinco que eu vou comprar, aquele cordão que eu vou usar, diz também a respeito da minha imagem?
tudo que a gente escolhe para compor a nossa imagem pessoal comunica algo sobre nós para o mundo. Por isso é tão importante investir em uma assessoria para que você entenda quais são os elementos e o que eles estão comunicando a seu respeito. Porque quando você escolhe sem estratégia, você pode estar sendo incoerente entre o seu discurso e a sua intenção. Entende? Porque a nossa imagem conta muito sobre a gente o tempo todo. E outra coisa, Bibi, pegando um gancho dentro disso que você pontuou, é importante a gente dizer que quando a gente está falando de uma imagem pessoal, uma imagem profissional, a gente não está falando só do visual. Né? Existem 3 pilares que andam lado a lado para compor uma boa imagem profissional. Entre eles, a imagem realmente é muito significativa, porque nós somos seres visuais, então a gente projeta questões e projeta sensações em relação a tudo que a gente vê. Mas não é só isso que conta. Paralelo a isso, a gente tem a comunicação, que é muito importante também dentro do pilar. Ela compõe, né? Exato, é um outro pilar da boa imagem pessoal. Não adianta você ter uma boa imagem se você não sabe se comunicar com as pessoas. Gente, lembra que aquela história que a gente conversou, e é isso que a Mariane está trazendo com excelência? A gente falou aqui um pouquinho no programa passado de Essential Skill. Lembra que a gente falou de soft, de hard, então um é importante, outro não é? Só que a gente tem dentro desses pilares, a gente tem a essential. Ou seja, aquilo que é efetivamente aquilo que você não pode nem se dar o direito de não ter, o luxo de não ter. Sim. Essential skill é aquilo que você precisa ter, e isso, obviamente, é comunicação. E quando a gente fala comunicação, não é só a verbal, é esse entorno de comunicação é necessário, é essencial, e é isso que a Mariane está trazendo. Né, Mariane? Ou seja, a comunicação, ela é muito importantíssima. Então é importante a gente saber o tom que a gente se comunica, as palavras que a gente usa para se referir às pessoas, para falar com as pessoas, a forma como a gente fala do nosso trabalho. Então comunicação é muito importante. Sim. E paralelo à comunicação, e tão importante a isso, a gente tem o visual, mas a gente também tem o comportamento. Sem dúvida. Que o comportamento é um outro pilar desse tripé. É um outro pilar que significa muito, porque não adianta você ter uma boa imagem, você saber se comunicar muito bem, se o seu comportamento é incoerente com todos esses outros pilares. Então, quando a gente fala de imagem pessoal, quando a gente fala de construir uma identidade, é esse tripé. Quando a gente consegue trabalhar ele de forma intencional, estratégica e, acima de tudo, Bibi, representativa. Porque não adianta a gente criar um personagem. Quando a gente está falando de imagem, seja pessoal ou seja profissional, a gente vai ter uma infelicidade se a gente não quiser construir algo que seja realmente representativo. Lembra aquela questão que a gente falava aqui também sobre a selfie e a persona, né? A persona é aquela que você constrói, mas não necessariamente você conta com a realidade. Esse é um problema sério, e é o que a Mariane está trazendo também. Ou seja, quando você monta um personagem que de fato não existe, você perde aquilo que há de mais brilhante, eu acho que nessa tríade da comunicação geral, que é comportamental, visual e oral. Então, na verdade, você perde a originalidade, que eu acredito que seja um componente importante aí também, né? Até porque, vamos combinar, né, Bibi? Todos nós temos habilidades muito fortes para mostrar para as outras pessoas. Assim como nós também temos características sempre a melhorar. Mas nós também temos habilidade. Quando a gente esconde isso, tentando ser um personagem, é uma crueldade com a nossa própria personalidade. E também com outras pessoas que a gente poderia de alguma forma somar, ajudar. Enfim, usar toda a nossa autenticidade e o nosso ser único para somar na vida do outro. Então, acho que, acima de tudo, é importante deixar para as pessoas a ideia de que uma boa imagem não é só estar bem vestido. Não tem nada a ver com o look do dia. Não tem nada a ver com uma peça aqui, uma peça de luxo. Não importa. Hoje, quando você falou sobre isso, sobre as pessoas vão entrar no meu perfil, vão ver, é porque hoje eu acabei me conectando muito e atraindo esse público, que é um público que consome o luxo. E é o meu trabalho apresentar para eles da melhor forma possível. Mas eu também, Bibi, não venho de uma vida muito, como eu posso dizer, eu não tive isso na minha juventude, isso entrou através do meu trabalho para mim, e hoje é uma ferramenta de trabalho que eu preciso dominar e eu sei dominar. E é uma coisa muito interessante, que quando você entra lá no Instagram da Mariane, à primeira vista, realmente, você vê um Instagram muito luxuoso, assim, com peças muito bonitas e de uma forma muito harmoniosa, que é muito interessante, a harmonia, né? Mas assim, quando você vai acompanhando o trabalho, e eu não sou uma seguidora nova, né? Eu sou uma seguidora de algum tempo, a gente percebe também que é algo a se admirar. E a comunicação faz isso pra gente também.
Há aquela comunicação que afasta, você vê o luxo de uma forma mais, como se fosse uma ostentação, e aí você vê, olha, não é aquilo, mas você vê de uma outra forma também. Quando você traz a harmonia para a comunicação, e principalmente quando você traz a originalidade, que eu vejo que você é bem original também, né? É assim, ela vai falando e vai mostrando passo a passo de maneira muito original. Eu vejo que as pessoas perguntam, olha, eu sou mais baixinha, eu sou mais cheinha, eu sou, né? E aí ela vai trazendo aqueles looks e a forma de se colocar de maneira real, a gente percebe o seguinte, é de admirar, é possível para mim também, sim, né? Com certeza, é possível para todo mundo que quer. É possível. Sim. Então eu acho que esse é o nosso recado de Natal, né? Exato, que bom. É possível. Então eu quero que você, a partir de agora, você comece a sonhar com 24. Esse não é o último programa do ano, mas você comece a sonhar com 24 sendo possível comunicar melhor. Com 24 sendo possível ter tudo aquilo que você sonha, ou que ainda nem sonhou, mas está começando a sonhar a partir de agora. Mariane, muitíssimo obrigada. Eu tenho que liberar ela, gente, porque ela vem, olha só, eu tenho rapidinho. Então, muito obrigada por você ter vindo, por você ter aceito. Eu sou sua fã. Obrigada. O Bibi Tal tá de portas abertas para você. Obrigada, tá bem? viu? Olha, esse programa foi incrível, recheado de coisas boas, realmente cheio de credibilidade, cheio de etos, cheio de realmente coisas que você vai levar para o próximo ano. E por falar nisso, chega o final do ano, você vai pensando também em quem você precisa pedir desculpas, quem você precisa realmente tá zerado para começar o próximo ano da maneira mais incrível que você puder, e seu ano vai ser incrível. Acredita, confia, porque vai, viu? Porém, algumas pessoas a gente precisa chamar para perto e falar, olha, eu realmente lamento pelo que, se eu te fiz passar alguma coisa, você não está falando bem comigo, também é uma época de reconciliação. Mas você sabia que tem muita gente por aí que não pede desculpa da melhor maneira? Como é que é isso, hein? Bom, vamos lá. A melhor forma de você se desculpar é quando você chama a responsabilidade para você. Afinal de contas, esse sentimento é um sentimento que precisa ser genuíno, onde a pessoa entenda, onde o receptor dessa mensagem entenda que de fato você entendeu que não agiu da melhor forma. Então tem gente que pede desculpa assim, olha, desculpa se você se sentiu dessa forma, Alecrim. Não faça isso, porque quando você faz isso, automaticamente o receptor dessa mensagem entende que ele, na verdade, ainda foi responsável por não se sentir dessa maneira. Agora, quando você pede desculpas e troca um pouquinho as palavras e diz assim, olha, sinto muito, me desculpa da forma que eu falei se te fez se sentir assim. Ou seja, significa dizer que de fato você genuinamente entendeu que podia ter agido de uma outra forma. Ou por uma questão de comunicação ou por uma questão de posicionamento, e ambos são comunicação, de fato você vai estreitar novamente aquele laço. Pensa que para a resolução da sua vida, para a resolução dos seus problemas e certamente para você angariar muito mais coisas no próximo ano, fecha comigo, fecha na comunicação, destrava esse potencial e vem ser um vencedor em 2024. Muito, 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 muito obrigada. O Bibi e Tal se despede desse Natal, entrando aí com boas novas no ano novo para que a gente possa, de fato, destravar todo o seu potencial de comunicação.